Se alguém me dissesse que eu ia virar uma pessoa que lê livros há um tempo atrás, eu ia rir na hora. De verdade, eu nunca fui de leitura. Sempre fui aquele cara acelerado, fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo. Sentar para ler? Capaz. Eu não tinha paciência para isso. Eu era o tipo de pessoa que nem imaginava comprar um livro. E talvez se eu comprasse por algum determinado motivo ou motivação, ele ficava lá jogado, juntando poeira. E não era a falta de vontade, é que a minha cabeça às vezes não desacelerava para conseguir parar, sentar e ler um livro. E talvez eu também não via motivos para eu fazer isso. Mas eu descobri um método, algo que mudou completamente o jogo como eu vi e comecei a enxergar e praticar o hábito da leitura. Foi um sistema mesmo que eu desenvolvi. Eu sou o Gustavo e aqui eu compartilho experiências reais e a minha jornada de evolução nesse processo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a ler de verdade, e agora, recente, foi a diferença entre ler o livro e consumir o resumo realmente de alguém, que era o que eu fazia antes, sobre um determinado livro que eu talvez tinha interesse. Eu ia lá, pegava e via um resumo. Quando você lê o resumo, você está recebendo a interpretação daquela pessoa que está resumindo. Ela decidiu, talvez, o que era importante, ela cortou o que ela não achava que era irrelevante, e você fica preso numa versão filtrada que essa pessoa fez. Quando você lê e pega o livro realmente, você bebe direto da fonte, sem filtro nenhum. O filtro talvez é você que coloque, sem distorção, você tira a sua própria conclusão. E como a diferença é enorme. E olha que interessante, eu não estava esperando isso. Eu comecei a perceber que a leitura está me ajudando no foco também, fazendo apenas uma única coisa. Dificilmente você vai conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E para quem é agitado como eu, isso acaba sendo um treino, é como uma academia da mente. Eu que vivia com, às vezes, 20 abas de um navegador, como se fosse na minha mente, agitado, sem parar, não conseguia focar em uma coisa, tem me ajudado muito nisso. Comecei a entender o que é estar presente numa atividade só. Você acaba treinando a concentração, a paciência, até entender de verdade e como e com o tempo isso transborda também para as outras áreas da sua vida. Na verdade, eu nunca imaginei que eu ia dizer isso, mas eu estou gostando de ler. Não sei se é um gosto de algo de iniciante, mas eu estou curtindo esse processo. Mas o mais legal disso é que agora eu realmente, que mudou para mim, foi quando eu comecei a juntar esse novo hábito que eu estou adquirindo com inteligência artificial. Eu descobri que dá para montar uma IA com base no conhecimento do autor. Você alimenta ele com o conteúdo, com as ideias, com a filosofia do livro, do autor, e aí você pode fazer perguntas como se estivesse conversando com ele, com o próprio autor. Cara, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas pensa comigo. Um livro sobre negócios, por exemplo. Você gostou das ideias, você tem aquela sensação de, pô, que legal, mas e agora? Tem dúvidas como aplicar ele realmente na sua realidade. Normalmente você iria ficar tirando as dúvidas, tentando encaixar aquilo, pensando como você poderia aplicar. Mas agora com a IA você passa os dados da sua empresa, você passa o que você faz, você passa o que você sabe, e ela vai tentando conectar você com aquela ideia do livro. Ela te ajuda a pensar. É como se o autor estivesse na sua frente e você dissesse, olha, no meu caso faz sentido fazer assim, ou tal, assim, daquele jeito, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Você vai trocando uma ideia e conversando com ele realmente. Como ter um conselheiro com um contexto. Imagine ter acesso a milhares de horas de experiência de uma pessoa, resumidas e prontas, para te responder sobre o teu problema específico. Não é uma resposta genérica da internet, é uma resposta que leva em conta quem você é, o que você faz, o que você sabe. Eu estou fazendo isso. Eu fiz isso com um livro que eu li recentemente. Alimentei toda a inteligência artificial com as ideias do autor, passei os dados do meu negócio e as sugestões foram, absurdamente personalizadas. Coisas que eu sozinho talvez levaria semanas para pensar. Ou talvez eu não iria nem chegar a cruzar algumas ideias ali. Cara, isso é hilário. É como se você recebesse um conselheiro direto do autor. Isso é sensacional. Mas tem mais uma peça, mais um segredo nesse sistema que eu quero compartilhar. Porque não adianta você ler qualquer livro. Você precisa ler o livro certo, e o livro certo é para você. Para mim,
pode ser que ele funcione, para você pode ser que não. Então eu também comecei a usar a IA antes de comprar o livro, decidir o que eu vou ler. Peço para ela me dizer os conceitos, qual é a tese, o que o autor defende, qual que é a dor que ele está tentando resolver, que problema ele resolve, como ele pode me ajudar. É como ter uma bula antes de você tomar um remédio. Você sabe exatamente aonde você vai investir o seu tempo. Isso vai evitar aquele problema clássico, às vezes, de você comprar um livro pelo título, pela capa bonita, e depois você descobrir que não era nada a ver com aquilo que você esperava, na verdade. Com a IA, então, eu consigo hoje comprar, filtrar, porque tempo é um recurso mais caro que a gente tem. E investir tempo num livro errado é um desperdício que você consegue evitar hoje. E ainda tem os audiobooks. Às vezes, antes de ler um livro inteiro, ou até comprar, eu pego um audiobook, pesquiso no Google, na internet, ou compro, e coloco numa velocidade maior, enquanto estou fazendo uma outra atividade. E é como se fosse uma espécie de uma prévia. Eu sinto se vai valer a pena ou não eu ler realmente com foco aquele livro. E pelo audiobook eu sinto se é um conteúdo legal, é um conteúdo que eu estou gostando, é um conteúdo que eu tenho interesse, aí realmente eu faço uma lista e coloco ele na minha lista de livros para comprar e para ler. No final, todo esse sistema, então, que eu estou construindo ainda, na verdade, ele funciona da seguinte forma. Eu primeiro seleciono algumas ideias de livros com a ajuda da IA, com base nos interesses, com base no que eu preciso. Eu escuto alguns audiobooks para tirar uma prévia, para entender mais ou menos o conceito, para entender se realmente é um conteúdo que me agrada e não só uma capa bonita, um título interessante. E depois sim, depois eu compro o livro, começo a ler e ler com um conselheiro do lado, com um conselheiro tirando dúvidas para eu entender melhor o livro e melhor ainda, né? Para ser aquela leitura personalizada, para que ele me diga o que eu consigo aplicar e como eu consigo aplicar na minha vida, tendo todo o contexto do meu negócio, da minha empresa e do meu lado pessoal também, né? Então é um processo, é um sistema e para mim está funcionando. E o mais importante, funciona para quem nunca leu também. Eu sou a prova. Eu sei que tem muita gente que pensa que a leitura não funciona, ou eu não consigo. Eu pensava também. Mas a verdade é que talvez você só não encontrou um sistema, um motivo para você ler. Ler, ela não precisa ser uma obrigação realmente. Mas com a IA, o livro ele conversa com você. Essa conversa, ela muda muito o jogo. É sobre a qualidade de absorção. Então, o óbvio ele precisa ser dito. A informação está nos livros. Sempre esteve lá, na verdade. Mas agora você não precisa decifrar ele sozinha. Você tem um parceiro de leitura que te faz entender todo esse contexto. Eu comecei sem saber se eu ia gostar realmente. Era um teste, sem saber se eu ia ter paciência. E descobri algo que eu não esperava, na verdade. Ler é uma das melhores coisas que eu já fiz para mim, na verdade. Não é sobre o conhecimento só apenas, mas é sobre ter essa calma, esse foco que a leitura está me dando. Independente se alguém veja esse vídeo ou não, o fato de eu estar aqui me esforçando para gravar algo que é muito difícil para mim, para me comunicar melhor, já é uma vitória para mim. Porque eu também estou no processo. Eu estou apenas no começo. E o legal do jogo é jogar. Fez algum pequeno sentido para você, pelo menos? Já deixa o seu like aqui, para eu saber que tem alguém assistindo, tem alguém que está gostando, que eu estou impactando alguém. E se inscreva se você quiser acompanhar um pouquinho mais dos meus vídeos. Aqui a gente fala um pouco sobre como pensar melhor, como usar a tecnologia ao seu favor. E eu te vejo no próximo vídeo.